eu quero resolver essa integral. Eu sei resolver essa integral. Por que eu sei resolver a integral? Porque essa parte aqui dentro da raiz, bati o olho, já sei que ela está pedindo para eu chamar de u. E se eu chamar essa parte da raiz de u, o meu du é menos 2x, eu tenho aqui. Tudo bem que falta o menos, mas não quero entrar nessa discussão, que a gente sabe que um número ou um sinal não influencia. A gente consegue tranquilamente para fazer nossa substituição. O que eu quero chamar a atenção é que eu sei resolver essa integral. Eu posso fazer por substituição. Quando eu digo eu, me refiro a vocês, a nós. Eu posso fazer essa substituição tranquilamente porque o meu dx está aqui. Tudo bem, falta um menos, a gente resolve fácil. Ou a gente coloca o menos dentro e menos fora, ou faz dessa outra maneira. Pega esse menos e passa para o outro lado do du. A gente pode fazer isso. Então, dessa forma, eu tenho integral. Esse 2x com dx, veja bem, vai virar o quê? Menos du. Está aqui o menos, está aqui o du. Du é sempre no final. E aqui vai ficar a raiz de u. Beleza, tranquilamente. Nós não iremos fazer essa questão. Isso aqui fica como exercício para vocês. É bem tranquila. Salvo engano, caiu até uma parecida na prova. Tudo bem. Tudo bem. Nice. Agora vamos dificultar um pouquinho. Vamos fazer isso aqui. A ideia não é dificultar. Mas, dependendo do problema, a dificuldade pode aparecer. Se eu tirar esse 2x, como é que eu faço? Ainda consigo? Agora é uma nova, perceba que é uma nova integral. É uma nova integral. Eu simplesmente tirei o 2x, criei uma nova integral. Agora aqui o bicho pega. Aqui eu não posso mais fazer por substituição. Aqui eu não posso fazer por substituição, por quê mesmo? Bom, a minha substituição viável aqui é o chamar 1 menos x quadrado de u, igual foi feito aqui. Porém, diferente daqui, eu não vou ter du aqui. Eu precisaria, olha a conta, já que a conta vai ser a mesma, eu vou aproveitar. Eu precisaria de um x para se unir ao dx e virar du. Aqui eu tinha um x. Eu só tenho 2, esqueça o 2, que é de menos. Aqui eu não tenho um x. Então, guys, fica a pergunta. Como calcular essa integral? E antes da nós trabalharmos meios, técnicas, métodos para discutir de fato essa integral, eu vou mostrar a vocês que essa e outras até mais complexas aparecem naturalmente em problemas de cálculo de área. Eu vou colocar aqui. Vou colocar o seguinte problema. Coisa comum do cotidiano. Calcular a área de uma circunferência. Na verdade eu poderia colocar do círculo, que já envolve a área. Corta aqui. Calcular a área de um círculo. Coloque aqui de um círculo. Porque circunferência é só a parte da casca. O círculo pode ser considerado como um todo. Calcular a área de um círculo de raio 1. Pronto. Olha o problema. Calcular a área de um círculo de raio 1. A área de um círculo é bem sabida como sendo π vezes o raio ao quadrado. Então aqui é fácil. O raio é 1. Então dá π vezes 1 ao quadrado, que é igual a π. Ok, acabou. Sabemos a área do círculo. Porém, guys, tem um detalhezinho aqui. Essa fórmula foi dada para vocês. Essa fórmula vocês conhecem porque tem nos livros, porque lhes foi fornecida. Agora vem a pergunta.
Vem a seguinte pergunta: de onde vem essa fórmula? Como é que eu sei de fato que a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado? Então, esse é o momento de nós descobrirmos de onde veio essa fórmula. Nós estamos em um curso de graduação, é um curso de descobertas, um curso de ciência, e é um curso onde você começa a descobrir as verdades sobre as coisas. Então nós vamos descobrir a verdade por trás dessa fórmula, de onde ela veio. O método tradicional que foi provado essa fórmula, que foi há muitos anos antes de Cristo, é um método que dá um certo trabalho árduo, mas com a invenção do cálculo, nós conseguimos uma maneira de deduzir essa fórmula para vocês de maneira bem mais simples. Ok. Tudo bem, então eu sei calcular a área do círculo por causa dessa fórmula e agora vem a pergunta: como extrair essa fórmula? Então nós vamos mostrar para vocês o seguinte: o que a gente vai ver? Nós vamos mostrar para vocês que se eu tiver um círculo, eu vou colocar aqui um círculo de raio R, deixa eu colocar um raio, coloque aqui raio R, nós vamos mostrar que a área é igual a π vezes esse R ao quadrado. Ok? Pois bem, a área do círculo é toda a área que preenche isso aqui. Eu não vou desenhar porque aqui a gente tem a questão da dificuldade para apagar. Você e caneta. Muito bem. Como é que eu calculo essa área? Guys, perceba que toda a parte superior do círculo, eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou destacar toda essa parte superior do círculo, ela é gráfico de uma função. Essa parte. O círculo todo não é gráfico de uma função. Para quem não sabe, é porque gráficos de funções, retas verticais não podem tocar mais de um ponto. E essa reta que eu desenhei, por exemplo, toca aqui, ó, 2 pontos. Então, não é gráfico, mas só a parte de cima é gráfico de função. Só a parte de cima é essa parte aqui que eu vou pintar de vermelho. Nós vamos chamar de área 1, pronto. Acontece, guys, que a parte de baixo, devido à simetria do círculo, tem a mesma área da parte de A1. Então, a nossa área da circunferência, que a gente está chamando de A, ela é igual a 2 vezes o A1. Ou seja, basta saber a área A1 e eu tenho a área da minha circunferência. Ok. Como é que eu vou saber a área A1? Então, 2 vezes. Acontece que como a área 1 é uma região abaixo de uma curva, eu sei que é a integral dessa curva. Integral, que eu vou chamar de eixo x, então aqui fica dx. Se o raio da nossa circunferência é r, significa que aqui é o ponto R, porque a distância daqui até aqui é R, e aqui é o simétrico, que é o menos R. Então, a nossa região aqui, a variação do x é do menos R até o R. Aí eu coloco aqui na minha integral, do menos R até o R. De quem? Da nossa função, que for assim aqui em cima, que eu não sei quem é. Ou seja, tendo essa integral, eu tenho a área desse círculo. Acontece que essa função a gente consegue descobrir, guys, através de quê? Da fórmula da equação da circunferência. Todos os pontos dessa circunferência obedecem à equação x² mais y² igual a raio ao quadrado. Isso aqui é a equação de uma circunferência. Então, considerando essa fórmula, que é x² mais essa equação, mais y² igual a r ao quadrado, percebemos que essa parte de cima é a parte com y positivo. Essa parte de baixo é a parte com y negativo. Então a gente vai isolar o y aqui para ter nossa função. Passa o x² para o outro lado e elimina esse quadrado, sendo mais ou menos raiz
Ok, acontece que a parte mais é y positivo, a parte menos é y negativo. Então, como eu vou pegar só o positivo para cá, eu tenho a área da minha circunferência. Quanto vai ser a área da minha circunferência? 2 vezes a integral de menos r até r do f de x. Que é a nossa função. Quem é a nossa função? A gente pega a parte mais aqui, que é r quadrado menos x quadrado dx. Guys, essa fórmula nos dá a área da circunferência. Então eu já sei, sem fazer conta, que isso aqui vai dar πr ao quadrado. Porque vai ser a área da circunferência, então tem que dar πr ao quadrado. Como isso acontece eu não sei, mas eu sei que vai dar. E perceba que esta integral é uma versão muito mais simples dessa integral. Ou seja, você pode dizer que originou dessa. Que, aliás, faça aqui, por exemplo, se o r for 1, 1 ao quadrado é 1. Vai ficar 1 menos x quadrado. Que é exatamente o que a gente tem aqui. Ou seja, a título de interpretação, essa integral com esse 2 dá a área de uma circunferência de raio R. Essa integral só faltava o 2 para dar a área de uma circunferência de raio 1. Faltavam os intervalos também, mas tudo bem. É só título de interpretação. O que eu quero mostrar a vocês é duas coisas. São 2 pontos. O primeiro ponto é que essa integral que eu estou apresentando a vocês, vocês poderiam imaginar que é simplesmente uma integral inventada, que serve apenas para dar trabalho para fazer conta, mas ela na verdade calcula a área de uma circunferência. É o primeiro ponto que eu quero mostrar. O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês é como deduzir esta fórmula da área de uma circunferência. Então é o que você vai aprender nessa aula. Porém, nós empacamos nessa integral que nós não sabemos resolver. E nós vamos aprender a resolver esses tipos de integral. E a parte boa é que esses tipos de integrais, eles não calculam apenas a área de circunferência. Existe uma região onde provavelmente vocês não conhecem fórmula e a gente tem o auxílio da integral para calcular a área, que é da elipse. Se eu pegar uma elipse, eu vou pegar uma elipse vertical aqui. Uma elipse. Isso aqui é uma elipse, guys. Eu vou dizer que aqui toca num ponto A, então aqui vai ser no menos A, aqui num B e aqui num menos B. E nós queremos a área, essa área aqui da elipse. Só lembrando, a equação da elipse vem lá da geometria analítica. Qual é a equação da elipse? A equação da elipse é fácil. É tipo a da circunferência, é com mais também. Tem questão de x quadrado e tem y quadrado. Regra, para quem não lembra, bem simplesinho. No eixo x toca no A, então aqui é A quadrado. No eixo y toca no B, então aqui é B quadrado. Acabou. E aqui vai ser 1. Essa é a equação da circunferência. Bem simplesinho, mais simples do que aparenta. Se eu exibir uma circunferência para vocês, uma elipse. Se eu exibir uma elipse, eu posso exibir, ou melhor dizendo, eu posso exibir o seguinte problema. Calcular a área da elipse. Vou colocar aqui. Da seguinte elipse. Eu vou colocar o desenho direto. Eu poderia especificar, mas no momento eu não vou especificar. Eu vou especificar. Calcular a área da elipse com eixo maior medindo... Opa, saiu um pouco da margem aqui da elipse. Com eixo maior medindo 4 nd, que será unidades, e eixo menor medindo 2 UND. Aqui um problema. Como é que eu vou resolver esse problema? Solução. Primeira coisa, como sempre, desenhar. Que, aliás, guys,
além de desenhar, eu vi provas em que você desenha, em que o aluno desenha depois, eu vi um bocado de prova assim, das contas. Eu não posso considerar uma questão que o aluno desenha depois da conta, porque a conta depende do desenho. Então não tem como fazer conta sem ter o desenho. Ok, guys? Então não posso, não tem como eu olhar, conferir as contas sem ter o desenho antes. Então atente-se a essas partes quando forem fazer novamente. Beleza. Veja bem, aqui, guys, ele fala apenas que o eixo maior mede 4. Eu vou desenhar a minha elipse, isso aqui é só uma referência a esses eixos. Eu coloco o eixo maior onde eu quiser, porque aqui ele não especifica se é no eixo X ou Y. E onde o eixo está não interfere na área. Então eu vou colocar o eixo maior, por exemplo, no eixo X. Ok, vou colocar aqui no eixo maior, que o maior no eixo X. Como o eixo maior mede 4, significa que daqui para cá mede 4. Então daqui para cá mede 2. Portanto, aqui é 2 e aqui é menos 2. Como o eixo menor são duas unidades, o comprimento desse eixo é 2, significa que só o pedacinho, o semi-eixo de cima, superior, esse aqui, mede 1. Então, como ele mede 1, vai ser 1 para cima. É 1 para cima e 1 para baixo, que aí dá 2. E aqui embaixo, como são os negativos, vai ficar menos 1. Pronto, está aqui a elipse. E eu quero calcular. Qual é a ideia agora? Eu monto aqui a minha equação. Qual vai ser a equação? Já dissemos o truque, bem simplesinho. X quadrado, y quadrado igual a 1. Quem está no x é o 2. Então aqui vai ficar 2 quadrado. É sempre ao quadrado na equação, sempre ao quadrado. Quem está no y é o 1. Então vai ficar 1 ao quadrado. Como é que fica a equação de fato? X quadrado sobre 4, que aqui é 2 ao quadrado é 4. Mais y quadrado sobre 1 igual a 1. Que, aliás, a gente não coloca esse 1 aqui. Então, a gente vem na outra folha, na outra página, aliás, coloca aqui a equação da nossa elipse. X quadrado sobre 4 mais y quadrado igual a 1. Que está aqui, ó. É essa a equação. Aí, para calcular a área que se pede, nós iremos utilizar o mesmo truque. O mesmo truque do círculo. Só que lá eu não tinha... Lá eu tenho fórmula, aqui não tenho fórmula. Qual é o mesmo truque? Pega só a parte de cima. A parte de cima é o y positivo, então a gente vai isolar o y aqui. A mesma filosofia. Isolar o y. Vai ficar assim, isolando o y. Passei essa parcela para o outro lado. Tira o quadrado, vai ficar mais ou menos raiz. Só que a gente vai pegar só o mais, porque a gente quer só a parte de cima, não esqueça disso. Pronto, guys. Tá aqui a minha função de cima, então essa parte aqui... Opa, eu tenho que mostrar para vocês. Essa parte de cima, ela vai ter essa equação com y positivo. Então a área da minha elipse vai ser o quê? A área da minha elipse vai ser essa área mais essa área. Só que a área de baixo é igual à de cima, por causa da simetria. Ou seja, se são iguais, basta calcular de cima e multiplicar por 2. Então dá 2 vezes a área de cima. A área de cima é uma integral. A nossa região está totalmente abaixo dessa curva, e aí nós sabemos que a área de uma região abaixo de uma curva é a integral da própria curva. E a curva é isso aqui, ó, 1 menos x quadrado sobre 4 dx. E o intervalo de integração é de onde? Menos 2 até 2. Portanto, o valor dessa integral vai dar a área da nossa elipse. Vamos deixar stand-by essa integral, só por enquanto. Deixa eu fazer uma observação. Guys, ao invés de vocês pegarem tudo isso
vocês poderiam pegar simplesmente esse pedaço, só esse pedaço. Por quê? Toda essa área são 4, perceba que são 4 pedaços desses. Essa parte, essa aqui e essa aqui são todas partes iguais. Iguais não, todas as partes de mesma área. Então, eu poderia calcular apenas essa área e multiplicar por 4, porque são 1, 2, 3, 4. E se eu fosse calcular apenas essa parte, o intervalo seria do 0 até o 2. Essa é uma observação que você poderia fazer diferente. Então, poderia dividir a região em 4 partes ao invés de 2, como nós fizemos. Então, nós empacamos nessa integral. Essa integral, guys, ela é um pouco parecida com essa aqui. Com essa que nós vimos. Deixa eu mostrar. Essa aqui. Não é tão igual não, mas tem umas semelhançazinhas. Esse tem esse 4 aqui embaixo, aqui não tem, mas isso pode ser contornado, nós vamos ver no futuro. Ou seja, áreas de figuras arredondadas, como elipses e circunferências, aparecem naturalmente esses tipos de integrais, que é alguma coisa menos uma variável ao quadrado. Alguma coisa, algum número menos a variável ao quadrado. Também há situações que aparecem mais e outras situações diferentes, porém na mesma filosofia. E mais uma vez nós nos deparamos com essa integral e nós não sabemos resolver essa integral. E essa integral vai nos dar a área da nossa elipse. Por isso a gente vai ter que pausar esse exemplo e talvez só na próxima aula que a gente volte para ele para conseguirmos resolver essa integral. Pausar esse exemplo para quê? Para nós vermos como é que eu faço para resolver esses tipos de integrais. Daí veremos isso na próxima parte da aula.